Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar da introdução à metodologia WCM, World Class Manufacturing. Nesse conteúdo nós vamos entender um pouco da sua história, um pouco da sua aplicação, como que esses pilares transformam uma empresa, seja os pilares técnicos, os pilares gerenciais, e como que você consegue aplicar no seu dia a dia. O objetivo do WCM, nós vamos entender o sistema de avaliação e como você poderá trazer essa realidade para a sua empresa. Falando aqui de introdução à metodologia WCM, World Class Manufacturing, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês um pouco da minha opinião, né, sobre a importância de ter uma metodologia direcionando as suas atividades, direcionando a sua rotina e o seu dia a dia. Eu tenho uma frase que um sonho sem um método que conecte os processos e pessoas acaba se tornando apenas uma fantasia. Muitas vezes você que está aí no mundo industrial, se deparando com quebras, com problemas de qualidade, problemas de segurança, problemas no atendimento ao seu cliente, não sabe como pode fazer com que essa sua empresa se transforme, seu negócio passe por um processo de transformação. Porque você não está aplicando o método, você não está trazendo uma metodologia que já foi amplamente estressado por N pessoas ao redor do mundo. Então, o WCM, o Lean, o TPS, qualquer que seja a metodologia, qualquer que seja o método que você venha a aplicar, tem por objetivo facilitar o seu dia a dia, a sua rotina. Muitas pessoas já passaram pelo problema que você está enfrentando hoje. Então, o objetivo aqui é a gente entender que a gente precisa olhar para o mercado, a gente precisa olhar para a teoria e absorver o máximo de aplicação prática, entender como que isso pode contribuir no seu resultado financeiro, no seu resultado de negócio, qualquer que seja o seu objetivo, e você sair desse mundo onde você está dando voltas e voltas e você não consegue chegar no seu objetivo final. Está faltando método. Então, a gente precisa entender que a aplicação dessa metodologia que a gente vai falar hoje, que a gente vai explorar, que é o WCM. Em outro momento estaremos falando de Lean, estaremos falando de TPS, estaremos falando de TPM, gestão de ativos, outras metodologias. Você precisa entender que se você não trouxer isso para o seu dia a dia, se você não trouxer isso para a sua operação, dificilmente você irá atingir resultados excepcionais. Um pouquinho da nossa agenda, nós vamos falar o objetivo do treinamento, a reflexão inicial, o que é o WCM, por que ele é necessário, a origem, os benefícios, como que nós iremos promover a evolução dos pilares e das pessoas, a liderança, sistema de medição e avaliação. Nós vamos explanar todos os conteúdos nesse primeiro momento e no segundo momento nós iremos aprofundar pilar por pilar para que você seja bem sucedido nessa jornada que se inicia aqui. Objetivo, que todos os envolvidos dentro da nossa plataforma consigam compreender conceitos e princípios da manufatura de classe mundial. Nós vamos entender quais empresas fizeram a aplicação, quais resultados elas conseguiram atingir e o porquê desse entendimento, qual que é a importância, quais são as empresas que aplicam e por que elas fazem isso. Quando a gente fala de WCM, nós precisamos trazer um pouco do que Richard Schomburg, lá em 1986, que é onde que a gente ouve o primeiro termo WCM, vem através do Richard Schomburg, que a gente pode trazer um pouco do alemão. Ele que é um consultor, ele que é formado na área industrial, ele fala o seguinte para a gente. Para alcançar o status de classe mundial, as empresas devem mudar procedimentos e conceitos, o que, por sua vez, leva à transformação das relações entre fornecedores, produtores e clientes. A gente, quando entende esse conceito, que a gente tem oportunidade, desde o nosso fornecedor, olhando para a nossa cadeia logística, para o nosso processo de transformação e na entrega do cliente final, nós precisamos entender que o WCM ele está interagindo em todos esses processos, em todas essas fases. Seja lá no fornecedor, seja dentro da movimentação logística, seja dentro do processo industrial e na entrega do cliente final. Quando a gente fala de uma planta de WCM, a gente fala de uma planta de classe mundial, é uma planta que está ouvindo o cliente de forma atenta, entendendo qual que é a sua necessidade e trabalhando para que possa superar e atender aquilo que é solicitado. Então, eu compartilho aí com vocês a leitura, vou colocar aqui na tela, que quando a gente fala de Richard Schomburg, o livro World Class Manufacturing, ele foi responsável por introduções
de abordagens nipônicas dentro dos Estados Unidos, como o Just in Time. Vale muito a leitura. E o que é o World Class Manufacturing, né? O WCM é um programa estruturado e integrado, envolvendo todos os processos da planta e toda a organização, desde a alta liderança até a fábrica. Não é um programa que tem por objetivo trabalhar somente assuntos industriais, muito pelo contrário. Plantas que aplicam o WCM são plantas que conseguem promover uma integração desde a alta gestão até o chão de fábrica, envolvendo a operação, a média liderança e a alta liderança. É através dessa integração, desse envolvimento, buscando a melhoria contínua, que a gente vai conseguir transformar por completo as nossas empresas e atingir resultados excepcionais. E qual que é o objetivo do WCM, né? Eliminar perdas e desperdícios através de ferramentas e métodos envolvendo todos os colaboradores na melhoria contínua. Todo mundo precisa pensar de uma forma diferente, né? Quando a gente ouve aí o termo sair da caixa, é buscar as oportunidades no dia a dia daquilo que gera desperdício, daquilo que gera uma perda, daquilo que impacta na entrega do meu cliente, aquilo que não permite com que eu saia desse estado de apagar incêndio e possa ir para um estado mais estabilizado. Então nós vamos trabalhar fortemente no envolvimento de todos, promovendo um objetivo único, que é a melhoria contínua, que é a transformação. A gente sempre tem a oportunidade de estar fazendo algo totalmente diferente. E o WCM, ele incentiva, ele traz essa contribuição. Empresas que aplicam WCM, elas conseguem atingir resultados excepcionais de redução de custo, por exemplo, na casa de 10, 20, 30 e até 40%, dependendo do seu nível de maturidade, porque elas conseguem mobilizar toda a organização para um só objetivo. E o que as empresas necessitam, né? Elas necessitam de um sistema ágil, disciplinado, flexível, poderoso e que envolva as pessoas. Quando a gente pensa em um sistema, pessoal, vamos trazer o Android aqui, né? Em celulares como o Samsung, vamos trazer o Android, onde você tem aqui o celular, né? Mas você precisa de um sistema que gerencie a sua agenda, que gerencie os seus contatos, que gerencie os seus aplicativos de rede social. O WCM ele é um sistema que vai justamente gerenciar, conduzir cada um desses processos de forma harmônica, para contribuir no seu objetivo de o quê? De você conseguir acessar cada ponto da sua organização de forma assertiva. Então, quando a gente fala de ser ágil, disciplinado, flexível, poderoso, a gente só vai conseguir isso envolvendo as pessoas. Então, as empresas necessitam disso e muitas das vezes elas não entendem que se não aplicar um método, uma metodologia, elas não vão obter sucesso quanto a isso. E por que do WCM? A gente precisa parar para pensar o seguinte: nós estamos aqui, né, pensando em fazer algo diferente. Se você está na Lean Solution Academy, é porque você já entendeu o seu contexto de mercado e que se você está promovendo conhecimento dentro da sua organização, o seu concorrente ele deve estar fazendo a mesma coisa. E por que do WCM, né? Quando a gente olha para os modelos tradicionais e nós olhamos para modelos de excelência que vêm com essas metodologias Lean, nós vamos entender que nos modelos tradicionais o foco não está em pessoas, e quando nós olhamos para modelos de excelência, o envolvimento de todas as pessoas com os resultados da empresa é fundamental, né? A gente não valoriza muitas das vezes uma opinião do chão de fábrica, a gente acha que isso não é necessário, mas quando a gente começa a entender, a gente começa a ir para o Gemba, a gente começa a ir até o local, nós conseguimos entender que muitas vezes a solução já está ali, mas nós não estamos empoderando as pessoas como deveríamos, para que aquela ideia ela se transforme em um processo de melhoria, num projeto, num Kaizen, aonde que nós vamos atingir resultados que realmente nós esperamos. Dentro dos modelos de gestão tradicionais, nós nos deparamos com a falta de dados para a tomada de decisão, enquanto em modelos de excelência, no WCM, o mapeamento e a mensuração de todas as perdas existentes é extremamente necessário e fundamental para que possamos evoluir. Se eu não meço, se eu não estou mensurando as minhas perdas e desperdícios, se eu não mensuro a minha dor, como eu posso evoluir? Então, para que a gente seja bem sucedido nessa evolução, o processo de medição é fundamental.
Dentro dos modelos de gestão tradicionais, também nos deparamos com ações apenas corretivas, né? É o famoso apagar incêndio. Nós estamos sempre apagando incêndio, sempre apagando fogo e a operação está caótica. Enquanto, quando eu olho para o modelo de excelência, a mudança de mentalidade para prevenção e não apenas correção é extremamente necessária para que a gente seja muito bem sucedido naquilo que nós fazemos. Eu já estou há 15 anos nesse mundo de indústrias, né? Passei por empresas multinacionais, empresas do qual eu tive a oportunidade de aprender, beber diretamente da fonte do mundo nipônico, juntamente com o professor Hajime Yamashina. E quando eu paro para pensar, e quando eu estava ali ainda na minha carreira, saindo do chão de fábrica, passando por processo de assistente, depois virando analista, coordenador, atingindo ali a cadeira de gerência, eu não consigo mais me ver trabalhando em empresas, né? Hoje já empreendendo, eu não consigo mais me ver, eu não conseguia mais me ver trabalhando em empresas que não faziam a aplicação do método. Justamente por essa questão de sempre estar apagando incêndio, e nunca pensar em como dar o próximo passo e melhorar o nosso sistema. Então, o WCM traz isso de forma muito assídua e muito forte. E, por fim, nos modelos de gestão tradicionais, né, nós temos ações de melhoria desconectadas da estratégia, enquanto no WCM, a otimização de processos através de ferramentas metodológicas, através de uma criação de sinergia, é extremamente fundamental. Nós precisamos entender para onde a empresa está caminhando, em qual direção, quais são os objetivos de crescimento, quais são as expectativas de melhoria de segurança, de qualidade, de produtividade, conectar toda a organização através das estratégias que nós vamos explanar aqui e fazer com que isso seja aplicável ao nosso dia a dia.